Fala, gente boa! Antes que eu me esqueça e comento aquele terrível, né, sacrilégio, né, eu iniciarei o vídeo, né, mostrando aqui gravuras para vocês, né. Essa primeira gravura, tá, não se tem a data, essa foto, na verdade, né, essa foto aqui, ela, infelizmente, não aparece a data dela, tá, não consta a data dela, tá. Essa foto, ela foi batida, né, foi batida do que hoje, né, é a rua Abdon Batista, né, e o que vocês estão vendo, né, é a antiga igreja matriz da cidade, né, a antiga Catedral de Joinville, tá. Essa igreja, né, ela foi inaugurada em 1867 e, infelizmente e burramente, ela veio a ser demolida em 1963. Então, nesse local existe a atual Catedral de Joinville, né? Essa foto, repetindo, infelizmente não aparece a data, em que não consta a data em que essa foto foi batida, né? A próxima foto, né, que eu tenho a mostrar a vocês, né? Desculpem. Isso aqui, tá, é uma foto, tá, de um documento, né, documento oficial, é um documento de naturalização, tá? Um dos imigrantes, né, que acabaram se radicando em Joinville, ele acabou se naturalizando, tá? Esse documento, né, que eu acabei de mostrar para vocês é o documento, né, é a carta de naturalização, tá? De 29 de janeiro de 1854, do Jacob Hitzmann, né? O Jacob Hitzmann, esse imigrante, ele veio através do navio Emma e Louise, né? O Emma e Louise, ele chegou em São Francisco em 12 de julho de 1851, né? Esse navio, ele trouxe a segunda leva de imigrantes, né? O Jacob Hitzmann, né, que era o dono, né, daquela carta de naturalização, ele era procedente da cidade de Osterfingen, na Suíça, né? Ele era suíço. Então, mostrando aqui de novo para vocês, né? Essa aqui é a carta de naturalização do Jacob Hitzmann, né? Que era, repetindo, era procedente da Suíça, tá? E a próxima gravura, né, que eu tenho a mostrar a vocês, né? Só um instante. É essa aqui, tá? Um pouco, desculpem aqui a improvisação, né? Esses três figurões aqui que vocês estão vendo agora, tá? Esse cara aqui, né? Que está sendo tocado, né? Pelos meus dedos, né? É o famoso Jerônimo Coelho, né? O Jerônimo Coelho que hoje batiza uma rua, né? Na região central da cidade. Ele foi chefe da expedição que demarcou, né, as terras que futuramente, o território que futuramente viria a ser Joinville. Então essa expedição, liderada aqui por esse rapaz, né, o Jerônimo Coelho, ela percorreu aqui a região entre 1845 e 1846. Inclusive o Jerônimo Coelho, numa carta que ele escreveu em janeiro de 1846, ele aconselhou que caso uma cidade viesse a ser fundada, a ser erguida aqui na região, né, o centro dessa cidade deveria ser onde hoje é o bairro Bucarém, pela facilidade de acesso, né, com São Francisco via fluvial, né, que naquela região o rio Bucarém e o rio Cachoeira, eles se encontram, né, e é por ser uma região que não é livre de alagamentos, né, livre de cheias, né. E esse senhor barbudo aqui do lado do Jerônimo Coelho, tá? É o Leôncio Aubé. Leôncio Aubé, que foi o representante, o procurador do príncipe de Joinville. Inclusive foi o Leôncio Aubé que em 5 de maio de 1849 acabou assinando aquele contrato, né? Ele, na condição de representante do príncipe, ele acabou assinando aquele contrato com a sociedade hamburguesa. Por esse contrato, né, daquelas 25 léguas quadradas, né, de terra que o príncipe havia recebido, né, por ocasião do seu casamento com a princesa Dona Francisca. Então, 8 dessas 25 léguas quadradas de terra, elas acabaram sendo vendidas, né, vendidas e, obviamente, cedidas, né, à sociedade hamburguesa.
E abaixo dos dois, né, do Leôncio Aubé e do Jerônimo Coelho, está o Christian Martin Schroeder. O Christian Martin Schroeder, né, ele era político, ele foi durante muito tempo senador na República de Hamburgo e ele era o principal acionista da sociedade hamburguesa, né? Então aqui o Christian Martin Schroeder, né? Bom, agora, né, indo finalmente ao assunto, né, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né, mostrando aquelas fotos, né, daquele local onde até não muito tempo atrás funcionou a loja Polo, né. Bom, eu tinha dito no vídeo anterior que o primeiro caso, né, de óbito que foi registrado em Joinville, que foi em 31 de março de 1851, foi de uma menina de 2 anos, né, a Catarina Engel, né. Bom, de março até dezembro de 1851, tá? Além desse óbito, né, que eu havia citado, ocorreram mais 44 falecimentos em Joinville, tá? Mas, afinal de contas, aonde que essas 45 pessoas que morreram entre março e dezembro de 1851, elas foram enterradas? Pasmem, esses sepultamentos aconteceram justamente naquele local que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Esse cemitério improvisado, tá, equivalia hoje àquele local onde funcionou a loja Polo e aquele local onde funciona a farmácia catarinense, né? Então esse local ali no cruzamento da João Colim com a 9 de março, ali, pasmem, ali foi o primeiro cemitério de Joinville. Em 1873 houve uma enchente muito forte, tá? E durante essa enchente, né, em função dessa enchente, os restos mortais dessas pessoas que foram enterradas nesse local acabaram vindo à tona. Então imagine essa cena maravilhosa, né? Os restos mortais das pessoas que foram enterradas nesse local vindo à tona, né? Enfim, né? Mas agora, né, mudando de assunto, né, eu tinha dito no vídeo anterior, né, na verdade, um dos fundadores, né, de Joinville, na verdade era uma mulher, né, era uma mulher procedente do Caribe, né. Havia também mais um outro porém, tá? Além dessa caribenha, né, da ilha de Barbados, que ajudou a fundar Joinville, tá? Havia também mais um outro cara, que não era, entre aspas, alemão, não era suíço e não era norueguês, tá? Esse cara, esse outro estranho no ninho, vamos dizer assim, tá? Foi o Peter Gustav Petersen, tá? O nosso amigo Peter, tá? Ele era agricultor, ele tinha 35 anos de idade em 1851, ele era solteiro, tá? E embora, tá, ele vivesse na Noruega, né, ele fosse procedente da Noruega, ele, na verdade, ele nasceu na Suécia, tá? Na verdade, ele era sueco, tá? O Peter Gustav Petersen, ele em 1853, ele acabou casando com uma imigrante suíça, que era a Barbara Miller, tá? E o final, ele viveu, né, aqui em Joinville, ele acabou se tornando padeiro, né? E ele acabou vivendo, né, esse casal, o Peter e a Bárbara, eles acabaram vivendo na Rua do Norte. A Rua do Norte, para quem não sabe, atualmente é a Rua Doutor João Colim, tá? E o final de vida dele, ele teve um fim de vida bem trágico. No dia 22 de janeiro de 1857, uma árvore acabou caindo por cima dele. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara acabou morrendo dessa maneira. A árvore acabou caindo em cima dele, tá? Consta, né, que no acervo, tá, do Museu Nacional, pelo que consta aqui no livro, né, que é esse livro aqui, né, Joinville os Pioneiros, né, da Maria Teresa Bebo e da Raquel Santiago, consta aqui no livro, né, que no acervo do Museu Nacional existe um retrato do Peter Gustav Petersen, né? Informação que o livro traz aqui, né? E esse casal, o Peter e a Bárbara, acabou deixando uma descendência até bem expressiva. Inclusive, um dos descendentes do Peter Gustav Petersen, né? desse estranho, desse sueco, né? Que ajudou a fundar Joinville,
foi a Lili Freita, né? A esposa do Vichy Freita. A esposa do Vichy Freita, repetindo, ela era descendente desse sueco que ajudou a fundar Joinville. Vocês devem estar estranhando, mas um sueco, bom, é que de 1814 até 1905, a Suécia e a Noruega, elas formaram um só país, que foi o reino da Suécia e da Noruega. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui a bandeira, né, desse país, né? A bandeira desse reino, do reino da Suécia e Noruega, era essa bandeira aqui que vocês estão vendo, tá? E esse aqui é o mapa, tá? O mapa desse país, né? O mapa do reino da Suécia e Noruega. Esse país, tá, tinha 774 mil quilômetros quadrados. Então, o território desse país era um território até relativamente grande, né? Um território grande, né? Embora a Suécia e a Noruega elas formassem um só país, tá? Cada uma delas tinha sua própria Constituição, seu próprio sistema jurídico, seu próprio exército, enfim, né? Na prática eram dois países. Embora oficialmente eles fossem um só país, na prática eram dois países, né, com o mesmo rei, tá? Mas afinal de contas, qual que era a informação espantosa que eu tinha a mostrar para vocês, né, e que eu fiquei de trazer agora no vídeo, tá? Essa informação espantosa é em relação justamente ao navio Emma e Louise, né, que eu citei ainda há pouco, tá? Esse navio, né, o Emma e Louise, né, um dos 119 imigrantes que vieram a bordo, um dos 117 imigrantes, né, que foram trazidos por esse navio, tá, foi o Georg Wilhelm Klaus von der Decken, né, o nosso amigo Georg, ou Jorge, como preferirem, tá, ele... Oficialmente, né, na lista desse navio, consta a profissão dele como sendo a de agricultor. Só que, na verdade, tá, ele era acionista da sociedade hamburguesa. Sabe-se lá por que consta na profissão dele como agricultor, né? Vai entender, né? Mas, afinal de contas, que informação tão espantosa que eu tenho a passar a vocês que é relacionada a esse cara, o nosso amigo Jorge, o popular Jorjão, né? O Georg, tá? Ele era procedente, tá? Do reino de Hanover, né? Ele nasceu na cidade de Lübeck, né? Que hoje é a Alemanha, né? Faz parte da Alemanha, no dia 25 de novembro de 1814, e ele veio a falecer no dia 29 de maio de 1855, aqui mesmo em Joinville, tá? Vítima de febre amarela, né? Mas, afinal de contas, o que ele fez de tão extraordinário? Bom, desde criança, tá, ele era apaixonado por pássaros, né? Então, em função dessa paixão que ele tinha por pássaros, né, principalmente pelo voo dos pássaros, ele criou, né, ele chegou a criar diversos aparelhos aéreos, tá? Ele fez várias tentativas, tá? Só que, infelizmente, nenhuma dessas tentativas acabou tendo êxito, tá? Então, 51 anos antes da invenção do avião, tá? Repetindo, em Joinville, viveu um cara que tentou criar o avião, tá? Sim, um dos primeiros imigrantes, a terem se estabelecido em Joinville, tentou, infelizmente não teve êxito, né? Criar o avião, tá? Repetindo, o nome do cara era Georg Wilhelm Klaus von der Decken, né? Então, Joinville poderia ter entrado na história mundial, né? Na história da ciência mundial por causa do nosso amigo aqui, Jorjão. Mas, infelizmente, ele acabou não tendo êxito, tá? Bom, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo e chato pra caramba. E repetindo, na semana que vem não haverá vídeos em função de um compromisso inadiável que eu terei, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e tudo mais. E como sempre, e tradicionalmente, fui!